aproveitando que a gente está falando, né, do parto, e que as pessoas em volta também influenciam muito, né? Porque elas sempre têm alguma opinião. As pessoas que estavam com você aceitavam a sua vontade de ter um parto natural? Ou tentavam mudar a sua opinião? Porque a gente vê muito isso. Eu fui muito respeitada, mas eu falo que isso é o limite que você dá para as pessoas. Mas a minha mãe... Sempre tem uma história pra contar. Sempre alguém... Normalmente é trágico, né? Então... A gente tem que dar uma filtrada. Você tem que saber, você tem que pôr o limite do que as pessoas falam e você tem que filtrar o que pra você é legal ou não. Lógico, todo mundo que foi mãe tem uma experiência legal pra contar? Tem. Mas você tem que filtrar aquilo que pra você acha que se encaixa com a sua vida e sempre respeitar. Eu sempre respeitei muito o que meu marido também queria. Então assim, toda decisão era eu e ele. Escutava a opinião das pessoas, mas sempre era a minha dele. Porque eu sei que quando ela nascesse, que foi o que aconteceu, era eu e ele. Entendeu? Minha mãe mora fora do Brasil, então assim, a minha sogra estava ali, ela ajudou, mas assim, o dia a dia, dormir, madrugada, primeira febre, entender o que é, se choro, se é fome, se é cólica, se é não sei o que. A Sossô, os primeiros dias, os primeiros meses dela, foi terrível. Eu tive um puerpério assim, assustador. Porque ela teve tudo que uma criança pode ter. Então assim, ela teve refluxo, ela teve muita cólica, o meu leite secou, não conseguia amamentar por muito tempo, aí eu entrava fórmula, aí a fórmula fazia mal pra ela. Então assim, a gente foi passando por etapas que a gente ia indo. E eu, primeiro mês eu falei, nossa gente, mas que puerpério é esse? E não tem uma pausa, né? Não. Você não tem tempo. Não tem, porque é aquilo que você falou, você acha que se preparou para a maternidade, mas não. Você se prepara quando você tá nela, a hora que você tá ali na cara que você fala, tem que fazer. Então assim, a Sossô passou fome 3 dias, mas assim, de chorar incansavelmente, inconsolavelmente. Todo mundo pegava, chacoalhava um pouco e eu amamentava ela, dava peito para ela a cada 1 hora. Ela tava com 45 dias mais ou menos. E ela parava de mamar, chorava. Aí ela daqui 1 hora dava de novo, tô assim, chorando. Não dormia, cada 1 hora eu dava peito. Eu tava assim, irreconhecível, parecia nem um zumbi, um monstro. Porque eu não tava comendo, não tava dormindo, malemar banho. Porque eu tava ali tentando parar aquele choro. E mesmo que as pessoas pegavam, queriam me ajudar, eu falava, não, eu sou a mãe, eu tenho que controlar esse choro, eu tenho que dar conta desse choro dela. E aí eu tava, no primeiro dia do choro dela, eu tava com um feeling que eu falei, ela tá passando fome. Aí o meu marido, não é, o pediatra falou isso assado, ela tá passando fome. Não, seu leite tá descendo, não sei o que. Eu peguei, cata aquela bombinha lá, deixa eu tirar leite, falei pra ele. Me dá uma chance. Se ela mamar tudo que tá na mamadeira, você vai concordar comigo. Dito e feito, eu fiquei lá. Só que eu tava em viagem e eu tinha levado só manual, porque eu não imaginei que ela ia passar fome, não imaginei nada. Mãe de primeira viagem, né? E aí tirando, fiquei mais de horas, porque a manual é aquela, sua mão cansa, aí você tira errado, não sei o que. Foi aí que eu tive a primeira mastite, porque eu machuquei meu peito. Entupiu tudo, mas aí eu fui ter uns dias depois. E aí eu dei uma mamadeira pra ela, com um pouco que eu consegui tirar, tirei, acho que na época foi 60 ml. Ela simplesmente dormiu, depois de 3 dias chorando sem parar, ela dormiu 5 horas seguidas. Depois de mamar, sem acordar pra mamar. Assim, recém-nascida, hein? E aí ele falou, era fome. Aí já corremos, compramos um leite, começamos a testar o leite e tal. Aí a gente descobriu que ela, depois voltando pra casa, a gente descobriu que ela tinha alergia, ela tinha PLV. Hoje ela toma uma fórmula que é especial para isso. Mas até lá a gente foi testando fórmulas e ela passava mal, e nisso descobrimos que tinha refluxo junto, e aí a outra fórmula mudava para outra fórmula, e via que prendia o intestino, e foi que foi. Mas foi eu e meu marido na raça, as pessoas davam opinião, queria ajudar, mas a gente sempre falou, não, deixa a gente tentar primeiro, a hora que a gente vê que a coisa não tá dando, a gente vai atrás de um profissional e ponto. E aí nasceu a mãe Fran. Que eu nem imagino. A mãe Fran, que toda essa... É muito doido. É tudo dentro, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente sem tempo pra gente, né? Sim. Você se cobrou nesse momento, assim, de você olhar mais pra você, um pouquinho? Como que foi isso pra você? Eu falo isso porque eu sempre relato que eu, nas minhas gestações, eu levei meses. E eu lembro disso, de eu evitar, por exemplo, o espelho. Eu não queria me ver por meses. Eu levei meses ainda para ver
como é que eu estava, como é que estava meu corpo, como é que eu estava como mãe naquele momento, porque eu estava também, né, mergulhada no universo da maternidade. Sim. E como que foi isso pra você? Você que também acaba se tornando, é uma figura pública, que o pessoal espera de você, né, um retorno triunfal, Sim. aquela coisa. Como que foi isso pra você? Olha, o primeiro mês eu até falei, Fê, será que existe esse puerpério? Eu tô tão bem, tô me sentindo tipo, a criança só chora, ou é TT, ou é fralda, ou é banho. Dorme, tive mastite, fui lá, tratei, não sei o que, consegui voltar a amamentar, não sei o que. Aí na segunda mastite que eu fiquei, foi a primeira vez desde que ela nasceu que eu passei a noite em claro com dor. Eu chorava de soluçar, de tanta dor que eu tive na mastite. Tive febre, tive o apoio de uma pessoa para me ajudar a amamentar e tudo mais. Isso é fundamental, né? Muito. Essa orientação da Me salvou. correta, de como proceder, né, em várias situações. Mas mesmo assim, acho que por causa das mastites foi machucando meu peito, que chegou um ponto que não tinha mais leite, mesmo tentando tirar, mesmo me estimulando. E aí aquilo lá foi me deixando mal. E aí a minha médica falou assim, ó, você tem duas opções. Ou você continua amamentando e continua fazendo mal o resto para sua filha, ou você põe na cabeça que o seu leite não tá dando mais certo e dá a fórmula para ela e continua fazendo todo o resto que ela precisa, porque ela não é só amamentar que ela precisa de uma mãe. É importante a gente, né, dar um banho nela, trocar ela, fazer ela dormir, brincar com ela, não é só dar peito, a criança precisa de muito mais. Sim. E eu falei, meu Deus, mas eu sempre quis amamentar, sempre idealizei isso, não sei o que. Ela falou assim, bom, isso é uma escolha sua. Aí eu fui pra casa, falei, o meu marido, Fran, para, você tá se matando e tal. Eu falei, mais uma semana. Aí eu vi que meu leite não ia mesmo, eu falei, chega, guarda tudo, essas bombas, não quero ver na minha frente, que eu não quero ficar mal, tal. E aí que o puerpério veio, que aí eu comecei a ficar muito mal, com oscilações de humor, e aí eu tava com baixa autoestima, e meu marido, vai lá fazer uma unha, vai cuidar do cabelo, fazer uma hidratação, não sei o quê. Eu até ia, mas não me completava mais. Porque a mulher é assim, né, ela quando tá se sentindo mal, ela vai lá, faz uma unha, faz um cabelo, pra ficar melhor, né, mas aquilo lá já não tava me completando, porque eu passei pelo puerpério assim, com muita oscilação, e aí parece que voltou tudo, sabe? O fato da minha mãe não estar comigo desde que ela nasceu, porque ela morava fora, o fato de vários traumas que eu tive na infância, eu tava com medo de passar pra ela ficava doente, eu entrava em transe, sabe? A Sossô chorava, eu entrava em transe, tipo, meu Deus, eu não posso fazer minha filha chorar. E aí foi que eu busquei a ajuda de um psicanalista, porque eu falei, não, eu preciso cortar esse ciclo dos meus traumas para não passar para ela. Nossos traumas pra gente não... E aí eu comecei minha psicanálise com ele, falando assim, ele perguntou por que você tá aqui e tal, eu falei assim, quando ela sente dor ou vomita por causa do refluxo, eu entro em paranoia. E eu sei, aí ele falou assim, ó, primeira coisa, você não vai controlar o que vai acontecer com ela. Ela vai cair, ela vai quebrar a perna, ela vai se machucar, a amiguinha vai beliscar. Isso você não vai ter controle. Agora a gente vai cuidar da parte de você saber lidar com isso. E aí... tá dentro da gente querer colocar ali, né? Exato. Né? E aí foi aí que eu me vi como um outro lado de uma mãe que buscou ajuda. Porque eu passei por vários traumas, eu nunca fui atrás de ajuda. Não, eu consigo, eu posso. Eu ia te perguntar isso agora. Se você, na maternidade, colocou pra você que você daria conta também de tudo, que não iria precisar pedir ajuda. Na verdade, o Fê sempre me passou muita segurança, né? Então, eu falo que você conhece o pai da sua filha quando você começa a namorar. Como ele te trata, como ele trata a mãe dele. É ali que você sabe se ele vai ser um bom pai ou não. Então, assim, eu tive relacionamentos que eu falava, meu Deus, se o cara trata assim a mãe, você imagina o nosso filho. Família, né? Então, fez sempre, desde o primeiro dia que eu conheci ele me passava essa tranquilidade de tipo, você pode viajar, você vai voltar, sua filha vai estar impecável. E dito feito, ele faz tudo, ele só não dava peito, mas o resto ele faz tudo. Ele lê muito, ele pesquisa muito, o tummy time ele faz certinho.
Então ele me trouxe essa coisa de tipo, você não precisa dar conta de tudo. Vai lá fazer suas coisas, eu tô aqui. Vai lá se cuidar que eu tô aqui. E graças a Deus eu faço as minhas coisas agora um pouco mais, porque eu sei que eu posso contar com ele. Então assim, eu dei uma relaxada de querer dar conta de tudo, porque eu sempre fui assim. Eu sempre quis ter controle. Eu sempre quis ter controle de tudo. Se libertar já desde já. Sim. Eu levei um bom tempo ainda para me libertar dessa responsabilidade de ter que dar conta de tudo. E aí a gente vai se, né, então, se receio de deixando. pedir ajuda, né? Sim, Se não tiver uma mas rede de ajuda em casa ou família, buscar grupos de mães, Sim. porque ali você também consegue ter essa troca, né? Sim. Muito do que uma outra tá passando. É que toda mulher tem seu tempo. Sim. Entendeu? Toda mulher tem seu tempo, toda mulher tem a sua rede de apoio. O que eu sempre falo para minhas amigas que não tiveram filhos ainda, falam, não negue ajuda. Ai, mas como assim é meu filho? Não negue ajuda. Sua mãe quer dormir na sua casa? Erga a mão pro céu. Deixa ela dar um banho quando você dá um banho no seu bebê, enquanto você vai tomar um banho gostoso. Você quer fazer sua unha? A criança não morre se você for meia hora. Vai com uma máscara, é recém-nascido, é novinho, vai com uma máscara, vai e volta. Entendeu? Não negue ajuda. Ah, mas eu quero fazer tudo. Você vai fazer tudo, você vai ter a vida inteira para fazer tudo. Fica tranquila. Entendeu? Você não tá ficando 24 horas longe, você tá ficando uma horinha longe, um tempinho longe, entendeu? Vai ser bom para sua cabeça. Então, se eu puder dar um conselho, não negue ajuda. Eu tive ajuda do meu marido, né? Porque minha mãe morava fora. E a partir dos 2, 3 meses, eu e ele, a gente sentou e viu que as nossas empresas, tipo assim, tinham simplesmente parado no tempo, desde quando ela tinha nascido. Ela nasceu em novembro, quando foi lá por fevereiro, mais ou menos, a gente percebeu que ou a gente pedia ajuda de outra pessoa, ou a gente ia ter que vender tudo. E que foi aí que a gente conversou com a nossa funcionária que estava com a gente desde o início. Ela ficava meio período e a gente sugeriu dela ficar mais meio período com a gente. Como ela já viu a Sossô nascer, ela já tinha pego um amor, o netinho dela mora com ela e tal, aí hoje em dia ela é apaixonada, ela ama a Sofia. Então pra gente foi muito bom. E Fran, você como mãe ali, naquele momento em que você optou por pedir ajuda por uma pessoa que não é também da família, né? Uma pessoa que está ali trabalhando, atuando para você, você não sofreu com isso? Eu sofri pelo fato, porque se eu falar pra você, mas você não preferia que sua mãe estivesse do seu lado? Lógico, eu preferia. Claro, a gente sempre... Não vou mentir. Que tá tudo bem, a mãe da gente tá longe. A hora que a gente se torna mãe, a gente quer a mãe do nosso lado, sim. né? Eu acho que é a pessoa que a gente tem mais confiança, sim, de dividir tudo. Eu sentia muito. Na verdade, assim, vendo pelo lado de criação, eu acho que até a minha sogra até cuidaria melhor que a minha mãe. Minha sogra deu uma educação pro Fê super exemplar, mas é uma coisa não é por isso. Entendeu? Mas você não podia ter deixado a sogra? Eu deixo, às vezes eu preciso sair alguma coisa, ela fica, ela ama ficar com ela, mas é uma coisa muito quem é mãe sabe. Entendeu? Eu parei, quando eu estava em Santos, como a gente era só eu e o Henrique, eu parei com o meu trabalho, porque não compensaria a gente deixar numa escola para poder voltar a trabalhar, ele estava finalizando, a gente já ia vir para cá. Sim. E aí, então eu me dediquei exclusivamente a Maria primeiro, depois a Isadora. Quando eu vim pra cá, aí a coisa mudou de contexto. Eu falei, eu quero voltar às minhas atividades, eu tenho uma profissão, eu quero trabalhar. E aí eu precisei ter ajuda. Eu tenho a minha sogra aqui, mas eu não poderia, né, pedir pra ela ficar o tempo todo aqui. Então ela me ajuda, meu sogro, todos os familiares dele sempre estão à disposição, né, pra ajudar. Mas eu precisava ter a pessoa que me auxiliasse aqui. Eu lembro que quando eu chamava alguém para trabalhar aqui, para ver se dava certo, a Isadora era bebê ainda. E para eu sair, eu sempre deixava alguém olhando, né, para ver se precisava de um apoio. Eu parava o carro na esquina, ligava para minha mãe e chorava igual uma criança. E ela falou, mas por que você está chorando? Eu falei, porque eu tinha um sentimento de abandono da minha filha. Parecia que eu não estava dando conta e por essa razão que eu tinha que pedir ajuda de outra pessoa e eu não admitia isso. Então, foi um processo muito difícil. É uma coisa que eu tô tratando com o psicanalista e eu tenho momentos do dia que eu preciso fazer alguma coisa, até de trabalho, que eu tenho essa sensação de abandono, mas isso tem ligação com coisas da minha infância. No meu caso, eu tô falando. Então, assim,
A psicanálise te faz você falar do problema, olhar pra ele e falar, eu tô fazendo isso por causa disso. Então, corta, chega, tô curada. Então, assim, eu tenho muito tempo de qualidade com a Sossô. Isso que eu tenho que ter na minha cabeça. O tempo que eu tô com ela, a manhã inteira, porque eu não tenho babá o dia inteiro, eu tenho meio período. Eu tô com ela, fazendo tudo, o Fê também. Tem dia que o Fê fica mais, tem dia que eu fico mais. A gente sempre, no começo ele fazia reunião com ela no colo, pra você ter noção. Porque a gente sabia que a parte da manhã era minha e dele. Então a gente se virava, mas eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Se não se culpar por isso, você vai se culpar por outra coisa. Não fica tranquila. Ai, não me culpo por isso. Alguma coisinha você vai se culpar. Ai, menor que seja. Ai, tem gente que fala assim, graças a Deus eu não tenho culpa de nada. Mas um dia vai chegar, seu filho vai numa festa, ele vai chorar que quer um doce, você vai falar que não, você vai pra sua casa, você vai sentir uma culpa. Uma hora ou outra você vai ter uma culpa. E o legal que vocês estão falando é que acho que a partir do momento que você é mãe, sempre vai ter um momento que vai ter essa sensação de você estar cortando o cordão umbilical, né? Às vezes na hora da amamentação, né, que é a hora de cessar. Às vezes na hora de sair de casa para ir trabalhar. E depois mais pra frente, na hora que os filhos saem de casa para poder viver a sua vida. A minha criação com a minha mãe foi muito assim, vocês têm as suas próprias asas, vocês se viram, vocês voam. Então minha mãe assim, a gente viveu não porque ela queria, mas porque minha mãe separou muito cedo do meu pai. Eu tinha 3 anos de idade, então ela precisava trabalhar, 3 filhos, então a gente vivia com vó, com tia, com babá, não por luxo, por necessidade. Então, eu tenho um pouco desse sentimento de a Sofia precisa conhecer o mundo, ela precisa se virar, ela precisa ter... Ela nasceu numa situação melhor do que a minha do Fê, que nós nascemos. Então, a gente tem que... É obrigação pôr o pezinho dela no chão e falar assim, ó, você vai ter que se merecer, mas você tem que fazer a sua parte de trabalhar para ter suas coisas também e ir atrás. E te falo, viu, Fran, eu tenho uma de 7 e uma de 5. Às vezes eu olho a minha irmã, que tem um mais novo, ela fala assim, ele precisa muito de mim nesse momento. Você também vai falar, ela precisa muito de mim. Eu falei, eles precisam o tempo todo. E cada momento é uma fase diferente. Então eu vejo ali, você agora está ali naquela função da introdução alimentar. Que começou hoje. Começou hoje, que é uma delícia. É engraçado. Pra caramba. Mas que é o momento que ela precisa da sua dedicação, da sua atenção, da sua, do Felipe. Daqui a pouco ela vai estar andando, você precisa. Daqui a pouco ela vai estar isso, você precisa. Eu falo agora, elas não precisam de certas coisas, mas eu tô sendo desafiada por um outro jeito de eu tentar melhorar, eu como Thaís, como o Henrique como pai, eu como mãe, e trazer toda essa vivência para elas agora num relacionamento com amiguinhos, escolas, e ensinamentos diferentes. Então, meu Deus, é uma loucura. É uma loucura. Eu falo para as pessoas, se você não tem a capacidade de olhar fora do seu umbigo, não tenha filhos. Porque ter filhos é você parar de pensar no próprio umbigo. Você vai viver uma fase diferente, parece um videogame. Cada fase é um obstáculo. Cada dia é uma fase também. Então, se você não tem essa capacidade, mas eu sou muito egoísta e quero ter filho. Então, trabalhe isso dentro de você, vai buscar ajuda, porque é desafiador, é trabalho todo dia, demanda de você. Por mais que você tenha ajuda, não adianta. Mãe é mãe, pai é pai, é insubstituível. Então tem coisas que, tem choros de manhã que só meu colinho acalma ela. A Sofia criou um hábito, que eu tenho vontade de desganar meu marido, que todo dia depois do almoço, ela tira uma soneca no peito dele. E quando ele viaja, ela chora. Aí a minha funcionária deu uma dica, pega uma camiseta dele, coloca e vê se ela dorme. Porque senão ela chora tanto quando não tá com ele, no horário de dormir da sonequinha dela, que ela dorme de cansada de chorar. Ela vence nisso. É saudade do pai. Ela é pegada nele. Então assim, a sonequinha dela é lei. Ela pode ter dormido tipo 50 minutos da manhã, que ela tira uma sonequinha de manhã. Ela tem que ter a sonequinha dela com o pai dela. E ela dorme profundo. Gente, até recebeu uma pergunta perguntando se você já sente que se ela tem uma personalidade mais puxada para você, pro Felipe. Sua.
E eu sou uma pessoa extremamente... Eu tenho uma mania muito feia, gente, eu vou falar aqui. Eu, quando quero alguma coisa, meu marido fala, não, agora não dá, isso aqui. Eu falo, dou um gritinho assim. E ela tem essa mania horrorosa. O Felipe fala, gente, como pode? Ela nunca viu você. Eu não fiz isso depois que ela nasceu, né? E ela, quando você, tipo, tira um brinquedo, desliga o brinquedinho, que ela gosta, um brinquedinho que faz barulho, você desliga, ela fica assim... Eu falo, gente, que vergonha. Tô criando um monstrinho igualzinho. Esse é o nosso maior pesadelo, né? Ela tem as piores manias nossas. Ela tem umas coisinhas, ela quer as coisinhas na hora. E eu sou assim. Eu sou imediata, né? Imediatista. Então eu quero tudo na hora. E ela assim, desligou. O pai dela precisa falar no telefone, desligou. Eu tenho um patinho lá que faz um barulho horrível. Ele desliga pra falar no telefone e ela fica lá... enquanto não liga o pai. Ela tem a minha personalidade. Falando um pouquinho de você ser imediatista, né, que a Sussu também tá tendo esse perfil, eu acho assim que às vezes a gente olha para aquele mini, né, ser que tá lá em casa, que tá meio replicando aquilo que a gente faz ou que a gente é, né, nas nossas atitudes, e isso faz com que a gente olhe também mais pra gente. Sim. E observe se aquilo realmente, não no caso da Sussu, mas em outras situações também, de ver se aquilo também não deveria ser mudado por nós para, né, como uma mudança nossa pessoal. Sim. E que vai transferir para o bebê de uma certa, ou para criança, para adolescente, né, a vida dos nossos filhos. Os filhos sempre fazem a gente evoluir. Exato. Mudar, né? Eles trazem uma motivação maior para nossa vida. Sim. Uma razão da gente querer crescer como profissional, a gente querer evoluir como ser humano. Como ser humano, de um contexto geral. A gente quer dar o mundo para eles, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer toda a educação do mundo, todo um criar diferente, um amor diferente, trazer tudo aquilo. Às vezes a gente não consegue trazer tudo isso, mas isso é muito bom pra gente. Eu falo que, assim como um relacionamento, o filho, ele vem pra acrescentar. Se ele tá te diminuindo, se ele tá te fazendo se sentir inferior, ajeita aí que tem alguma coisa errada. Ele vem pra acrescentar, para fazer você crescer, para você melhorar. Não, muito pelo contrário, vem para somar. Exatamente. Então, muita gente cria uma expectativa no filho e quer que ele supra, mas você tem que entender que isso é um grãozinho que você vai plantando diariamente. A Sofia tem 5 meses, como assim ela te imita se ela nunca viu você fazendo esse chiliquinho? Isso aí é traços. Eu vou falar para ela, quando ela entender, não, isso é feio, não pode fazer isso. Não é não, você não vai ter agora, você não vai fazer agora e pronto. E se fizer isso, vai piorar. Então, tipo assim, você tem que corrigir. Mas você tem que entender que é dia a dia. A Sussu tá com 5 meses. Tem muito chão aí de coisa que ela vai acontecer com ela. Ela vai fazer 6 agora. Mas eu falo que todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma coisa diferente. E isso vai fazendo que com você tenha um dia diferente, aprenda uma coisa diferente. E você tem que saber, mesmo quando a coisa tá ruim, deu ruim, saber tirar uma coisa boa disso e aprender com isso. Então o filho te ensina muito. Você fala, eu nasci para ser mãe, mas na verdade o filho te ensina a ser mãe. Sim. E você aprende diariamente como é ser mãe. E, gente, eu falo, cada situação é uma, cada mãe é uma, cada rotina é uma. O Fê, ele me ajuda muito, lógico, mas a situação do trabalho dele permite que ele faz isso. Ele faz isso porque é o sonho dele. Ele faz isso sem eu pedir. Ah, mas meu marido sai de manhã para trabalhar e volta à noite. Graças a Deus ele tem um trabalho, entendeu? Tenta olhar sempre pro lado positivo. Não que ele te abandonou, te deixou cuidando sozinho. Não, o cara foi lá trabalhar para dar o sustento da casa. Você imagina se são 2 dentro de casa sem trabalhar, quem que vai pôr comida? Então começa a raciocinar, tentar olhar pelo lado bom das coisas. Também, né? É uma coisa muito importante. Sim, exato. Os 2 ali fazendo por um mesmo objetivo, né? Independente, cada um na sua realidade, às vezes como você falou, o marido trabalhando fora, a mulher dentro de casa, ou ao contrário, ou os 2 tendo que se virar depois de uns meses que a mulher volta ao trabalho, mas os 2 tendo que se virar ali e arrumar uma dinâmica que funcione. Exato. Tem gente que precisa pôr o bebê cedo no berçário. É isso que você pode? Cara, agradeça que você pode, entendeu? Tem gente que não tem nem isso.
entendeu? Mas eu não queria deixar. Tem que entender que cada um tem o seu tempo, cada mulher tem o seu tempo. Eu não quero trabalhar, quero viver para minha filha. Ótimo, perfeito, admiro. Para mim é um dos trabalhos mais cansativos e sem... 24 horas por dia, 7 dias. E amanhã você vai fazer exatamente a mesma coisa. Entendeu? E é um ou outro que olha e fala parabéns, fez tudo bonitinho com seu filho. É um ou outro. A pessoa vai olhar e fala assim, ela fez porque tinha que fazer. Não, porque tá em casa. Porque o trabalho não tem também remuneração, não tá em casa. É. Mas eu acho que a maior remuneração é você ter aquela coisinha linda do seu lado, ver o sorriso. Sim. Conseguir acompanhar cada fase. Sim, é maravilhoso. Pague isso. É maravilhoso. O meu sonho é que meu marido fala, eu vou te sustentar, fique em casa. Mas eu não tenho esse privilégio, entendeu? Tudo que a gente conquistou, eu e ele, foi que a gente trabalhou muito, muito. A gente não nasceu, não vive de herança, a gente não tem pai e mãe sustentando, então a gente tem que trabalhar, entendeu? Assim como muitos pais aí. E Fran, independente, acho que da escolha que vocês tiveram ou que qualquer outro familiar tenha, vai ficar em casa, não vai voltar a trabalhar porque precisa ou porque não precisa, você se sentindo bem com essa escolha é o que Exato. vale. Dura quando você está em casa, mas não está feliz, não está Exato. contente. Não é porque você está reclamando de cuidar do seu filho, você ama cuidar do seu filho. Só que você às vezes precisa de algo a mais, né? Eu vivi essas duas, eu vivo uma outra fase, eu vivi a fase de estar em casa, foi maravilhoso, mas eu percebi que tinha dado meu tempo, que eu precisava buscar alguma coisa naquele momento por mim. E você pode perceber, eu por expor minha vida, eu percebi que eu recebia mais críticas de mulheres por opções de coisas que eu fazia do que de homem. Que homem? Você vai trabalhar ou não, você vai ficar em casa ou não, você... Agora a mulher que já me via, tipo, no primeiro mês já fazendo coisa da loja, não sei o que, eu falava assim, mas meu Deus, que absurdo, sua filha tá recém-nascida. E eu falava, filha, você tem... recebia, gente? Nossa! Mas esse é o preço que você paga por expor, né? Então eu sempre levei isso na tranquilidade. Sempre respondi com muita educação. Porque a escolha é minha. Então... E se passa um tempo, por exemplo, nem foi com a Thaís também, da criança estar um pouquinho mais velha e você ainda está em casa, vai ter a pessoa lá tá em casa, desocupada. Não faz nada, não quer trabalhar. Mas... Então faça o que é melhor pra você, que se encaixa na sua vida, na sua rotina, que te completa. Ai, não tô feliz, conversa com seu parceiro, ó, não tô feliz, é assim assado. Ele casou com você, o mínimo que ele tem que fazer é te compreender. Sim, e aprender com o erro, né? Não vai acertar de primeira tudo. É o tempo inteiro errando e aprendendo. E aprendendo. Evoluindo. Fran, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bate-papo que a gente poderia ficar horas. Exato. Conversando, que a gente nem ia perceber. Eu achei que eu ia conseguir entrar em detalhes de por pé. É tanta coisa, gente. A maternidade é muito complexa. Não dá pra gente em poucos minutos. Tem que fazer segmentos. Exato. Falar sobre esse Exato. ponto. Mas tudo que você trouxe aqui foi muito valioso. Foi Obrigada, muito fico feliz. Né? Obrigada. Muito bacana, acho que para compartilhar com a gente e com todo o nosso público que nos acompanha também. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e eu tô lá com o meu perfil, mães que precisarem de dicas, eu vou passar um pouco das minhas, mas eu reforço, faça o que é melhor para você, para sua família, que se encaixa na sua vida. Opinião é legal, é importante, ajuda, mas mesmo assim você tem que filtrar o que para você serve ou não.